Olá, eu sou o Léo, e hoje estou aqui no canal Narrativas de Terror para contar a vocês uma história carregada de desejo proibido, inveja mortal e vingança infernal. Em um cenário de celebração, estou atormentado por meus desejos mais sombrios quando sou convidado para a festa de aniversário do meu padrinho Guilherme. Mas sob a superfície de alegria, esconde-se uma inveja devastadora e um desejo carnal proibido por minha madrinha Cidinha. Consumido por sentimentos destrutivos, sou atraído por um livro de bruxaria. Em um pacto sinistro, eu revelo minha verdadeira face da ambição descontrolada e do desejo avassalador. Eu vou sacrificar minha humanidade em troca de vingança e prazer. Este é um conto de terror psicológico e moral, onde os limites entre o bem e o mal se desintegram e a verdadeira natureza humana é exposta em toda a sua perversidade. Eu me arrumava com minhas melhores roupas naquele dia. Na verdade, tinha algumas peças que não estavam totalmente no estado perfeito que eu gostaria, mas para a festa do meu padrinho Guilherme, eu tinha que me esforçar um pouco. Ele havia organizado aquela festa na sua casa e havia convidado o círculo mais próximo de amigos, com a intenção de que à tarde todos entrar na piscina para continuar bebendo e comendo petiscos. Guilherme era o que tinha o melhor status entre os amigos. Ele tinha vários negócios e, ao contrário de todos os outros, ele já não precisava trabalhar para um patrão, não precisava ter que lamber seus sapatos para pedir permissão para sair mais cedo ou pedir férias. Confesso que isso me dava um pouco de inveja, porque a vida que o Guilherme levava era a vida dos sonhos de qualquer um. Mas eu devia deixar tudo isso de lado. Ele trabalhou muito para chegar onde estava e ele merecia isso, além de que isso devia ser respeitado. Entrei no carro e fui direto para sua casa de campo nos arredores da cidade, onde com certeza a festa já teria começado. Ao chegar, cumprimentei Guilherme e entreguei um discreto presente de aniversário, uma garrafa de uísque que ele considerava seu favorito. Depois cumprimentei minha madrinha Cidinha, esposa do Guilherme, uma mulher mal encarada e de muito mau humor. Também cumprimentei os meus outros amigos. Eu estava nervoso porque há um tempo atrás eu namorei de uma garota chamada Simone, que era amiga da Cidinha. Eu tinha realmente medo de que ela aparecesse por lá. Aquela relação que tive com Simone terminou em conflito pesado e a presença dela iria realmente estragar a festa. Por sorte, ela não apareceu e eu comecei a beber e a conversar com os amigos enquanto aproveitávamos um delicioso churrasco e uma boa música. O dia estava ensolarado, era meio-dia, e o clima já pedia que entrássemos na piscina. Entrei no banheiro para me trocar e houve quem apenas procurou um canto para colocar a roupa de banho. Alguns dos meus amigos tinham vergonha de mostrar a barriga e deixaram a camiseta. Eu era magro e de vez em quando fazia exercício, então não me via mal apenas de short e sem camisa. Imediatamente entrei na piscina e abri uma cerveja. Aquilo era a pura vida. A maioria dos meus amigos levaram suas esposas ou namoradas e nem todas entraram na água, mas algumas não tiveram vergonha de entrar de biquíni na piscina. Houve um momento em que todos os presentes ficamos boquiabertos, especialmente os homens, porque quando a Cidinha, minha madrinha, saiu de casa para entrar na água, ela, muito confiante, caminhou como se estivesse em uma passarela direto para a piscina. Ela usava um biquíni espetacular que deixava pouco para a imaginação. A mulher do padrinho estava nota 1000, e sempre que eu podia dava uma olhada, principalmente quando ela começou a passar protetor solar no peito e nas pernas. Eu não tinha problema, eu era solteiro, mas a esposa do meu amigo Igor ficou com muito ciúme ao ver que ele não parava de olhar para a mulher do padrinho. E era inevitável, ela tinha um corpo esculpido pelos deuses, algo que não se podia deixar de contemplar. Cidinha entrou na piscina e, na verdade, seu corpo molhado dava um toque sensual e a outro nível. Enquanto isso, meu padrinho Guilherme estava na churrasqueira colocando as últimas carnes para comer. Logo ele se juntaria a nós e estaríamos todos curtindo na piscina. Nos divertimos muito e terminamos todos muito bêbados. Já mais tarde, fora da piscina, Cidinha, minha madrinha, estava muito calada. Parecia triste, zangada, como se não estivesse aproveitando a festa do marido. E isso era normal, somado ao fato de que Guilherme, já muito bêbado, tirou várias esposas dos meus amigos para dançar.
Então, com o ciúme que Cidinha tinha, a atitude de Guilherme era como um soco no estômago. Naquele momento comecei a sentir que o álcool estava subindo e tive a ideia de começar a contar algumas piadas. Meus amigos riam muito com tudo que eu contava e inclusive notei que Cidinha, minha madrinha, também ria discretamente ao fundo da piscina. O que eu contava a divertia e acho que isso gerou certa empatia dela comigo. A festa acabou e todos foram para casa. No caminho fiquei pensando que Cidinha realmente era linda. Nunca a tinha visto daquela forma e a partir daquele momento, ela não saía da minha cabeça. Eu sabia que ela era a mulher do meu amigo, do meu padrinho, mas também era uma realidade que Guilherme era um mulherengo de carteirinha e eu conhecia várias das aventuras que ele havia tido. Isso não justifica nada, mas na minha mente passava a ideia de que, se eu pudesse ter uma oportunidade de fazer com que a madrinha fosse minha, ou de ter uma aventura com ela, eu não perderia a chance, mesmo que isso me custasse a vida e a amizade com Guilherme. Passaram-se os dias e eu ia e vinha do trabalho. Em uma manhã, Guilherme me ligou para propor uma colaboração de negócios em que eu supostamente sairia muito bem beneficiado. Esse negócio consistia em comprar produtos a baixo custo e exportá-los pelo triplo do preço real. Guilherme lavou muito bem meu cérebro e acabou me convencendo. No entanto, para realizar esse negócio, eu precisava dar uma contribuição de R$27 mil. Esse era o detalhe, porque eu não tinha esse dinheiro. Eu confiava muito no meu padrinho Guilherme, achava que ele era de confiança, sabia muito sobre negócios e, além disso, me prometeu que meu dinheiro se multiplicaria. Ele terminou me convencendo e eu fui ao banco pedir um empréstimo. Então fiz um empréstimo com meu apartamento de garantia para conseguir esse dinheiro, porque de outra forma não me dariam. Eu queria apostar nessa oportunidade. Além disso, eu sabia que Guilherme era um bom negociante e as coisas sairiam bem. Um desses dias, nos reunimos ele e eu para conversar sobre o que precisávamos fazer e para que eu também lhe entregasse o dinheiro que pedia emprestado. Estávamos no carro dele e me chamou a atenção que no porta-luvas havia um livro de bruxaria. Vejam só, Guilherme, não sabia que você gostava de bruxaria. Não me diga que vai tentar conquistar alguém usando isso? Perguntei. Guilherme, um tanto indignado, respondeu. Nada disso. Eu não acredito nessas porcarias. Esse livro eu encontrei com a Cidinha. A desgraçada estava me fazendo uns supostos trabalhos de bruxaria para me conquistar. Mas você bem sabe que eu não sou homem de uma mulher só. Embora eu admita que algumas semanas atrás, por uma estranha razão, eu só tinha olhos para minha esposa. Até me desconheci. Mas acho que, se ela fez um feitiço em mim, o efeito já passou. Além disso, é uma realidade que quem é galinha não muda, nem com reza brava. Aquilo me chamou a atenção, então perguntei a Guilherme. Padrinho, se não te incomodar, gostaria de dar uma olhada neste livro. Também não acredito nessas coisas, mas acho interessante conhecer um pouco sobre o assunto. Então ele respondeu, não me incomoda em nada. Leve o livro e faça o que quiser com ele. Guardei o livro na mochila e finalmente chegamos ao lugar onde Guilherme e eu faríamos as negociações e onde eu lhe entreguei o dinheiro. Saí do local e fui para casa. Depois do jantar, comecei a folhear o livro para ver seu conteúdo. Fiquei surpreso com o que estava escrito lá. Havia trabalhos para amarração, outros para obter dinheiro, alguns para vingança e para fazer mal, outros para afastar pessoas problemáticas do caminho, muitas coisas que eu pouco entendia. E dentro do livro havia o cartão de uma suposta vidente ou bruxa que fazia esses trabalhos. Quando terminei de ler, simplesmente guardei o livro sem pensar na ideia de usar aqueles feitiços nem nada do tipo. Os dias foram passando e eu estava ansioso para ter resultados do negócio que tinha feito com Guilherme. No entanto, ele me dizia que eu deveria ter paciência e ficava me enrolando. A questão é que eu precisava pagar o banco pelo meu empréstimo e cada pagamento era bastante alto, então eu tinha que usar uma boa parte do meu salário, o que comprometia e complicava meus gastos pessoais. Assim se passaram 2 meses e a situação estava muito difícil para mim. Aquele negócio que Guilherme me propôs aparentemente não estava indo nada bem. Toda vez que eu o chamava para consultá-lo, ele me evitava ou não atendia minhas ligações. Aquele verme estava escondendo alguma coisa.
Foi em uma ocasião que encontrei outro amigo, que fazia tempo que não via. Durante a conversa, ele me contou que Guilherme, tempos atrás, o havia metido em um suposto negócio e pedido dinheiro, mas até hoje não havia lhe pago um centavo. Ao perguntar mais e mais a esse amigo, ele me disse que seu negócio com Guilherme aconteceu há 2 anos e se tratava de supostas exportações. No entanto, do seu dinheiro e dos seus ganhos, ele não viu nada. Como esse amigo não estava mal economicamente, ele simplesmente decidiu romper a amizade com Guilherme e seguir com sua vida. Eu também contei sobre o meu caso, e aquele amigo só pôde compadecer-se da minha situação, dizendo: "Cara, você caiu num golpe." Isso roubou minhas esperanças de que Guilherme me pagasse. Doeu muito saber que Guilherme me havia enganado, e eu comprovei isso quando um dia o descarado, já cansado de minhas insistências, me disse que o negócio tinha dado errado, que todo o capital havia sido perdido e que, como era de se esperar, ele não podia me devolver meu dinheiro. Eu me irritei e disse que não acreditava nele, porque seguramente ele só queria me enganar. Ele, muito tranquilo, me disse que assim são os negócios, às vezes se ganha, às vezes se perde. Mas eu sabia bem que ele tinha ficado com meu dinheiro e com o de não sei quantas pessoas mais. Saí muito irritado, dizendo que não queria vê-lo de novo e ameaçando que as coisas não ficariam assim. Cheguei em casa muito chateado e frustrado com a situação em que estava metido e com o risco de não pagar minha dívida, o que poderia me fazer perder meu patrimônio e meu apartamento. Cansado de dar voltas e voltas pela sala, sentei no sofá e bebi uma cerveja. Então minha atenção foi atraída por aquele livro de bruxaria que coloquei na estante, e uma estranha sensação surgiu, sobretudo a necessidade de folheá-lo de novo. Comecei a ler novamente, mas com um sentimento de raiva e vingança muito profundo. Sabia que eu era inexperiente nessas coisas ocultas, então peguei o cartão que vinha dentro do livro e liguei para a mulher indicada no mesmo, uma tal de Dalila. Marquei um encontro para a noite seguinte. Assim, ao sair do trabalho, fui direto para aquele lugar. Dalila me recebeu e foi muito amável. Ela era diferente do que eu imaginava. Era uma mulher muito jovem, mas muito sábia. Quando entrei no seu lugar, vi que havia certa escuridão, velas sobre uma mesa, algumas cartas de tarô e, ao fundo, uma grande estátua da Santa Morte, além de uma estante com vários livros que ela vendia, entre eles um igual ao que eu tinha e que pertencia à Cidinha. "Deixa de olhar tanto e me diga o que você deseja. Sente-se, relaxe e me conte", disse Dalila, me oferecendo para sentar em um sofá. Mais tranquilo, comecei a contar tudo. Falei sobre Guilherme, sobre como ele me fraudou e meu desejo de vê-lo arruinado. Dalila levantou a sobrancelha e, com uma forte intuição, me perguntou: "Você tem certeza de que é só isso que você quer? Posso sentir que há algo do seu amigo que você deseja e que busca possuir a todo custo. Não vejo que seja dinheiro. De verdade, comigo você pode confiar. Eu jamais julgaria seus desejos. No final, é para isso que você vai me pagar, para que eu tente transformá-los em realidade. E olha, rapaz, você não pode me enganar e muito menos a minha Santa Morte aqui. Ela também está te ouvindo, mas acima de tudo está ouvindo seu coração. Aqui, deixe-me te dizer que não há segredos." Respirei fundo e disse a Dalila com um pouco de vergonha, mas contei toda a verdade. "Você tem razão. Além de querer ver aquele desgraçado afundar, eu desejo muito a mulher dele. Eu a desejo obsessivamente. Ela me enlouquece. Eu a quero só para mim. Antes, devo dizer que apenas a desejava por prazer. Agora a desejo porque quero tirá-la dele. Quero fazê-la minha. Quero que a Cidinha se apaixone perdidamente por mim." Dalila me olhou e disse: "Muito bem. Agora que somos mais claros, quero que você se ajoelhe diante da estátua da minha Santa Morte e ofereça sua lealdade a ela. Quero que você lhe dê sua fé e prometa que lhe trará oferendas e falará bem dela para os outros, especialmente para aqueles que precisam de fé. Porque agora eu te digo, você está entregando sua alma à minha Senhora e até o último dos seus dias assim será. E quando ela vier por você no dia da sua morte, no além, você se deixará cobrir pelo manto e pelo amor dela. Se fizer isso sinceramente, ela te ouvirá e cumprirá tudo o que você pedir. Isso eu te garanto.
Eu ouvia Dalila e me sentia confuso, mas me ajoelhei. Peguei uma vela nas mãos e, avançando de joelhos lentamente, cheguei até o altar da Santa Morte e fechei os olhos. Com minhas palavras mais sinceras, fui implorando que ela me ajudasse. Em troca, eu lhe oferecia minha fé, minha alma e minha lealdade em vida. Não sei o que aconteceu naquele instante, mas Dalila me disse para não abrir os olhos porque a Santa Morte estava me ouvindo. Não minto, mas naquele instante senti nas minhas costas umas mãos ossudas que me abraçaram. Quando abri os olhos e me levantei, Dalila me disse que minhas preces haviam sido ouvidas e que eu não deveria me preocupar. A Santa Morte estava comigo e me ajudaria. Despedi-me de Dalila, agradecendo antes de sair do lugar. Ela me entregou uma pequena estatueta da Santa Morte e uma oração que eu deveria fazer todas as noites. Fui para casa mais tranquilo. Sabia que algo além da minha compreensão havia me ouvido e colocaria as coisas no lugar, melhor dizendo, no lugar que eu queria e que me convinha. Descansei e segui meus dias com uma vida normal. Noite após noite, eu rezava a Santa Morte como me foi indicado. Pensava também na Cidinha e em como a faria minha, e acima de tudo em como eu desfrutaria disso. Não sabia como as coisas aconteceriam. No entanto, uma manhã acordei e tinha uma notificação nas minhas redes sociais. Era uma mensagem da Cidinha. Isso era estranho, ela nunca me escrevia. Quando abri a mensagem, pude ler um texto que estava um pouco mal escrito, tinha muitos erros de português e estava um pouco desordenado. Parecia que ela havia me enviado estando muito bêbada ou algo assim. No texto lia-se o seguinte: gosto muito de você, Léo. Gostaria que meu marido tivesse a simpatia e o bom senso de humor que você tem. E, acima de tudo, gostaria que ele me olhasse como você me olhou no dia da festa, porque obviamente percebi que você me desejava. Não quero imaginar tudo o que você faria comigo se eu fosse sua, ou melhor, dizendo tudo o que eu faria com você. Devo dizer que nesses dias pensei muito em você. Por favor, se achar que estou sendo muito atrevida e grosseira, apague isso e esqueçamos o que aconteceu. Mas se você se atrever a me visitar, te garanto que faremos coisas incríveis. Puta merda, cacete. Eu não podia acreditar no que estava acontecendo. O que meus olhos liam era algo impossível, mas finalmente estava acontecendo. Tentando ser discreto, respondi: olá, Cidinha. Se quiser, passo para te pegar e vamos ao meu apartamento para conversar. O que acha? Tiveram que passar algumas horas até que ela me respondesse, mas finalmente ela aceitou. Foi assim que passei para buscá-la no lugar que ela indicou. Depois, fomos a um bar próximo para tomar uns drinks e conversamos um pouco. Ela se abriu comigo e me disse que Guilherme já não a tocava, que ele passava de festa em festa e não lhe dava mais atenção. Apenas a tinha como uma boneca de enfeite, enquanto ele se deitava com outras mulheres. Cidinha dizia sentir-se cansada, mas já estava disposta a deixá-lo e a conseguir um bom dinheiro para recomeçar sua vida. Já com alguns tragos, ela me disse que gostava muito de mim e que se sentia envergonhada por eu ser o afilhado do seu marido. Então eu contei que Guilherme já não era nada para mim, que o desgraçado havia me enganado e eu quero que ele se foda. Cidinha sorriu e disse: verdade, dentro de tudo de ruim que vivemos, acho que isso vai ser uma vingança em dobro. Mas uma coisa é certa, Léo, você me atrai muito. E sei que por enquanto é uma aventura, mas gostaria de te conhecer e que no futuro pudéssemos ter algo. Cidinha estava em uma bandeja de prata. Eu a tinha nos meus pés e não perdi a oportunidade. Então a levei para o meu apartamento, onde bebemos um pouco mais e eu comecei a beijá-la e a tirar sua roupa. Claro, assentei sobre mim no sofá e acariciei seu corpo. Seus seios era a coisa mais perfeita que vi. E me deixei levar pela doçura de sua pele e pela fragrância de seu perfume fresco. Já fazia tempo que eu não fazia amor com uma mulher, e muito menos com uma tão gostosa quanto a Cidinha. Seu corpo era como esculpido à mão, e eu explorei cada centímetro dele. Realmente estava fascinado. Ela parecia uma fera solta, faminta de tesão e paixão, e estava louca por mim. Estava enlouquecida, e eu sabia que os poderes da Santa Morte estavam realizando cada um dos meus desejos. Me deixei levar e aproveitei cada instante daquele encontro, levando Cidinha ao máximo do prazer.
Ela passou a noite comigo porque Guilherme estava supostamente em uma viagem de negócios. Então Cidinha e eu conversamos por um bom tempo e ela me prometeu que encontraria uma forma de eu recuperar meu dinheiro. Eu a ouvia e não a reconhecia. Era como se estivesse profundamente apaixonada por mim, mostrando uma grande lealdade. Deixando todas essas coisas de lado, eu sabia que se a Santa Morte já havia me concedido o amor da Cidinha, também cumpriria minha vingança contra Guilherme. Desde aquela noite, Cidinha e eu trocávamos mensagens todas as noites e nos encontrávamos às escondidas sempre que possível. Realmente, nossos encontros amorosos eram incríveis. Pareciam um romance de filme, cheio de adrenalina e muita paixão. Em uma ocasião, ela me convidou para uma viagem de fim de semana. A razão era que Cidinha discutiu com Guilherme e brigou feio. Ela, muito irritada, disse que viajaria e voltaria em uma semana. Guilherme não gostou, mas teve que aceitar, pois Cidinha, muito brava, o havia pego em adultério. Não restou outra coisa para Guilherme senão ficar calado e ceder ao capricho de sua bela esposa. Cidinha me convidou para ir à praia e passarmos 3 dias por lá. Fomos de avião e o hotel era incrível. Assim que nos entregaram o quarto, a primeira coisa que fizemos foi entrar na jacuzzi. O traje de banho que ela usava não deixava nada à imaginação, e foi um prazer tirá-lo devagar e fazê-la minha entre as bolhas da água. Ela sempre ficava muito satisfeita, o que me fazia sentir um homem completo. Cidinha desligou o celular durante todos esses dias. Não queria saber de Guilherme nem de ninguém. Eu fiz o mesmo, então tivemos muita privacidade. Lembro que na última noite que passamos nesse hotel, tive um pesadelo muito feio, um que até hoje ainda me assusta. No sonho eu via Guilherme sentado na sua casa, no sofá favorito dele. Então vi uma sombra escura que tinha a silhueta da Santa Morte se aproximar cada vez mais dele, até que de repente o pegou pelo pescoço, sem que ele percebesse, e começou a asfixiá-lo. Eu via meu padrinho movendo e sacudindo as mãos e os pés, tentando se libertar e se agarrar à vida, mas tudo foi em vão, porque naquele pesadelo Guilherme acabava morrendo de uma forma horrível. Acordei imediatamente, muito agitado e assustado. Olhei para o relógio e notei que eram 3h33 da manhã. Havia algo no ambiente do quarto que me inquietava. Então me levantei, bebi um pouco de água e me olhei no espelho. Não podia acreditar no que meus olhos viam, porque atrás de mim, justo em um canto do quarto onde havia mais escuridão, aparecia a mesma silhueta da Santa Morte, que mostrava sua presença, como se estivesse me guardando, cuidando de mim e me fazendo saber que já havia cumprido a sua parte do trato. Imaginei imediatamente que algo havia acontecido com Guilherme, mas não podia confirmar, nem sequer me atrevia a ligar para ele. Fui ao banheiro, molhei o rosto para me recompor, fiz algumas respirações profundas e depois voltei para a cama para tentar descansar. No dia seguinte, o despertador tocou e já era hora de voltar para casa. Estávamos preparando as malas quando Cidinha recebeu uma chamada. Ela atendeu e eu não conseguia ouvir o que diziam do outro lado da linha, mas seu rosto de terror dizia tudo. Algo a estava assustando. A expressão de medo a fez desligar e suas mãos tremiam. Cidinha me disse que haviam encontrado Guilherme morto e que ele estava sem vida há alguns dias. Os vizinhos haviam reportado um forte cheiro de podridão que invadia a área e vinha diretamente da casa dele. Quando chamaram as autoridades, elas foram até lá, arrombaram as fechaduras e encontraram Guilherme já em processo de decomposição, sentado exatamente como eu vi no meu sonho, em seu sofá favorito. Seu corpo cheirava muito mal e alguns vermes já saíam de sua boca. A causa da morte foi que Guilherme havia consumido com força o conhecido pó branco, é uma substância proibida, e morrido devido a uma forte overdose. Imediatamente pegamos nossas coisas e embarcamos no avião de volta para a cidade para entender aquela situação. Aquilo foi horrível, mas não era mais do que Guilherme merecia por ser um maldito ladrão e idiota. Na autópsia, revelou-se que ele havia cheirado uma quantidade realmente grande de pó, algo que seria impossível e insuportável para o corpo. Mas é muito estranho, como se alguém o tivesse obrigado a ingerir aquilo. Pensei que a Santa Morte poderia ter provocado esse impulso desenfreado, e por isso ele morreu daquela forma horrível.
Os trâmites foram realizados, e com a morte de Guilherme, Cidinha ficou como herdeira total de seus bens. E com isso sua vida mudou completamente, e a minha também. Para começar, Cidinha me pagou o que seu marido me devia, e, o melhor de tudo, é que nós formalizamos nossa relação e nos casamos. Que ironia, de verdade! Agora sou o dono daquela casa que um dia foi do meu amigo, aquele que me enganou e tentou me deixar na rua. Por sorte, com o poder da Santa Morte, agora tomei seu lugar. Sou o dono de seus bens e também de sua encantadora esposa, a quem, por sinal, gosto de tratar como uma rainha. Me apaixonei profundamente por ela e estou encantado de estarmos casados e formando uma família, porque ambos merecemos a felicidade, não importando que tenhamos deixado um rastro de morte e destruição em nosso caminho. Não importa, de verdade, que nosso amor seja fruto da bruxaria, porque sei que comigo Cidinha estará melhor do que com o falecido Guilherme. Só espero que a vida não me faça pagar e não me tire tudo o que agora tenho. Enquanto isso, vou aproveitar e fazer amor com minha esposa todas as noites, porque graças à bruxaria, Cidinha é minha, somente minha.